Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar sobre a doença celíaca, né? Esse mês tão importante de conscientização da doença celíaca, conscientização celíaca. E eu vim contar um pouco da minha história, né? Porque todo celíaco passa por muito sofrimento antes de ter um diagnóstico, né? Porque a maioria dos médicos acha que não é doença celíaca, que é uma coisa rara e tal. Só que não é bem assim, gente. Nós ficamos anos sofrendo, né, sem um diagnóstico. Muitas pessoas morrem sem um diagnóstico, né? Porque a doença celíaca, ela aumenta a chance da pessoa ter um problema cardíaco, de ter um câncer. Então, assim, com certeza, muita gente morre de doença celíaca sem o diagnóstico. Ela pode também ter uma sepse no hospital. E, na verdade, a doença base é a doença celíaca, que não foi diagnosticada. Então, por isso a importância de a gente estar falando sobre isso. Eu acredito que eu era celíaca desde pequena. Lá para os meus 7, 8 anos eu comecei a ter gastrite, eu sempre tive prisão de ventre desde pequena. Aí, mais ou menos, com uns 10 anos, isso foi piorando um pouco, comecei a ter, às vezes, um pouco de insônia. Na minha adolescência, isso piorou bastante, a prisão de ventre, a gastrite, a insônia, a agitação, a irritabilidade, mudanças de humor. Ok, mas em nenhum momento nenhum médico desconfiou que eu fosse celíaca, né? Aí quando eu cheguei mais ou menos na casa dos 27 anos, mais ou menos, isso piorou bastante, porque todos esses sintomas foram ficando piores e foram aparecendo outros, né? Aí eu comecei a também ter bastante problema respiratório, rinite, comecei a ter sinusites, comecei a ter um déficit de atenção mais forte, né? E uma depressão também. A primeira vez que eu tive depressão foi com 27 anos. Aí lá pra casa dos 30 e poucos, 32, 33 anos, isso piorou muito, muito. Todos esses sintomas pioraram e eu comecei a ter outros sintomas. Aí eu comecei a ter dores no corpo, comecei a ter muita dor na coluna, comecei a perder muita massa muscular, comecei a ficar muito fraca, não tinha mais força para fazer nada. Além da fadiga, né? Eu tinha uma fadiga também bem importante e, na verdade, é uma falta de energia para fazer tudo, né? Além de todas as questões, né, da insônia, da prisão de ventre, da gastrite, né? Da esofagite. Nesse momento, na casa dos 30 e poucos anos, eu comecei a fazer endoscopias e os médicos falavam que o meu problema era uma gastrite nervosa, só que não era, né? E daí pediram para eu tirar alimentos ácidos, para eu tirar bebida, mas nada disso adiantou. Aí eles passaram os prazóis da vida. Tomei isso durante um tempo, mas não melhorei, né? Porque a causa era outra. E daí, quando eu cheguei lá na casa dos 40 anos, eu tava me arrastando. Eu tava muito mal, muito mal. Eu tava muito fraca, muito doente. Eu pegava qualquer gripe que passasse, eu pegava. Eu pegava H1N1 muito fácil. E todos aqueles sintomas foram ficando muito piores, aparecendo outros, né? Eu cheguei até arritmia cardíaca, eu tive desmaios, assim, sem motivo, muitas dores no corpo, né? Muito sofrimento, porque eu comecei a ter pneumonia, eu comecei a ter infecção renal, todos os sintomas foram ficando muito piores, as alergias foram ficando piores, a sinusite foi ficando pior, sintomas gástricos piores, sintomas neurológicos foram ficando piores, né? Então o déficit de atenção ficou num nível incontrolável, a minha depressão voltou muito forte, eu tinha uma irritabilidade muito alta e chegou num momento assim que, né, começou a estourar um monte de bolhas nos meus braços e eu comecei a ficar desesperada porque eu não sabia mais o que fazer. Aí eu ia aos médicos, eles falavam, não, é impossível a pessoa ter tantos sintomas assim. É impossível, isso é psicológico, você não tem nada. Eu cheguei a escutar isso, sabe? Eu cheguei a escutar isso.
E daí, só que eu falei, não, gente, não é psicológico, eu tenho certeza, né, que isso não é psicológico. Eu tinha dores de cabeça absurdas, dores no corpo absurdas. Olha, gente, foi muito sofrimento. Até que um dia, um médico falou pra mim que achava que eu podia ter sensibilidade ao glúten, né? Só que ele não me explicou o que era glúten e tal. Isso foi 2014, eu não tinha ainda 40 anos. E depois que o negócio se agravou, eu me lembrei dessa informação do médico, né? Que na época eu não tinha entendido muito bem. Aí eu falei, não, vou pesquisar sobre o glúten. E daí eu vi que eu tinha todos os sintomas de sensibilidade ao glúten, né? Então eu tirei o glúten da minha vida, melhorei muito, absurdamente, né? De praticamente todos os sintomas. Só que ficaram ou outros sintomas, né, que persistiam, né? Aquelas bolhas nos meus braços, eu descobri que era dermatite herpetiforme, né? E então, que é uma manifestação da doença celíaca, é uma doença autoimune relacionada à doença celíaca. E daí, então, eu descobri que eu não era só sensível ao glúten, né? Eu procurei um especialista, um gastro especialista em doença celíaca, e ele fez o diagnóstico da doença celíaca, porque eu achava que eu era sensível ao glúten, eu comia na rua, e só que assim, eu comia self-service totalmente sem glúten e tal, mas assim, tinha contaminação. E eu passava mal com a contaminação, né? Então, o médico percebeu que eu não era só sensível ao glúten, né? Esse gastro especialista em doença celíaca. Então, fica aqui o meu depoimento, sabe? Para que vocês prestem atenção nos sinais. Se vocês tiverem esses sintomas, vocês relatem ao médico, peçam para fazer um exame da doença celíaca, mesmo que o médico ache que você não tem. Porque ele sempre acha que não é doença celíaca, a gente tem que insistir, tá? Hoje em dia vende até um teste para doença celíaca na farmácia. Então, assim, é muito mais fácil, gente, fazer um diagnóstico hoje. É muito mais fácil. Não deixem, sabe, essa doença progredir, porque quando ela progride, é horrível. Eu me sentia, assim, totalmente insegura, porque eu via que o meu corpo não correspondia mais, sabe? É como se fosse um carro desgovernado. Eu pisava no freio e acelerava. Eu ia para direita, queria ir para direita e ia para esquerda. É uma coisa horrível, seu corpo não responde mais a nada. Você se sente péssimo, você sente que você vai morrer. Eu quase morri de fraqueza, gente. Meu organismo não parou de meu intestino parou de absorver os nutrientes. E eu fiquei quase 6 anos sem absorver nutrientes, tomando só vitaminas. Mas antes de tomar essas vitaminas, eu estava completamente desnutrida. Eu fiquei muito grave. Eu tive um sério risco de morrer de desnutrição. Então fica aqui meu apelo para vocês prestarem atenção nos sintomas e para os médicos, sabe? Mesmo que vocês achem que não é doença celíaca, se houver sintomas, por favor, faça o teste, não custa nada. Vocês vão salvar muitas vidas com isso, tá? Muito obrigada.